Boa tarde, aqui é o Cesário. Estou encarregado do estudo aprofundado sobre reencarnação. Eu fiz a primeira parte no primeiro semestre. Sou um trabalhador do Centro Amor e Caridade, onde recebi muitas bênçãos. Sou brasileiro de coração. Hoje estou morando na Espanha, mas, ante tudo, sou filho de Deus, como todos nós. E precisamos aprender com cada reencarnação esse amor universal para unir-nos com Deus. Pedindo aos amigos espirituais que orientam e sustentam este curso, que me intuam para saber transmitir da melhor forma estes ensinamentos, que são ensinamentos de Jesus e do alto. Nada nos pertence aqui na Terra. E peço a Deus, a Jesus, para que cada ser que possa ouvir esta palestra do dia de hoje, de assimilar com as necessidades de cada um. E a vantagem desses cursos online, que não precisamos estar presentes, nem precisamos estar no horário certo, porque estes cursos estarão gravados uma nuvem para a eternidade, para cada vez que tenha alguém ainda tenha guardado este curso, ele poderia seguir vivo, como todos nós. Nós somos espíritos que caminhamos até aqui, neste estágio hominal, e não há fim, até chegar a estar unidos plenamente com Deus. Reencarnar é voltar de novo num corpo carnal. Para muitas das sociedades, aquelas que falamos de ocidentes, que são mais sociedades materialistas, elas não acreditam na reencarnação, que é uma crença antiga e aceita por grande parte da humanidade, sobretudo da sociedade do Oriente. No estudo de hoje, abordaremos vários temas. A necessidade de reencarnar. O porquê. A justiça divina. Cada reencarnação se baseia na justiça de Deus. O porquê do véu do esquecimento do passado. Por que não lembramos das vidas anteriores? Como se realiza o planejamento, a programação de uma reencarnação? E qual é o processo reencarnatório do ponto de vista físico ou biológico? Abordarei os processos reencarnatórios com exemplos de vários casos. A reencarnação é diferente para cada espírito. E trarei algumas evidências, comprovações da realidade da reencarnação, que é uma lei biológica. Antes de abordar todos esses temas, é importante lembrar o que nos trouxe como informação Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus sustenta a vida. Deus é o princípio, a causa, a origem e a finalidade de todas as nossas existências. Ele sustenta a vida, sustenta o universo, sustenta nosso mundo. E Ele, o nosso Pai, que Jesus nos trouxe essa informação. Deus é Pai. Deus é amor. Deus cria constantemente, desde a eternidade, e seguirá criando. Nós não temos condição de entender isso. Cria constantemente espíritos. Nós não somos homens ou mulheres. Nós não somos brasileiros ou espanhóis, advogado, médico, não.
nós somos uma centelha divina que passa por várias etapas para atingir a perfeição. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos o potencial de criar. E constantemente nós também criamos sem sabê-lo. Cada pensamento que emitimos é uma energia, é uma força, algo que criamos. E todos nós somos responsáveis por essas criações. Por isso Jesus falou vigiar e orar. E Deus espera de nós que nos tornemos colaboradores. E para isso necessitamos nos aperfeiçoar. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. E as reencarnações é o meio para atingir essa perfeição. Para nos aperfeiçoar e para nos tornar esses cooperadores. E no livro Os Missionários da Luz, há um trecho, uma frase muito linda que explica isso. A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. A reencarnação é o meio de progresso de cada espírito. E teremos tantas reencarnações quantas forem necessárias. No livro também do Missionários da Luz, no capítulo 13, há um trecho também que fala assim: a reencarnação significa recomeço no processos de evolução ou de retificação. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. A reencarnação nos permite adquirir conhecimentos, valores e consciência de nossa realidade espiritual. Nós, aqui mergulhados no plano terrestre, na matéria densa, muitas vezes esquecemos dessa realidade, do que somos, da nossa filiação com Deus e da nossa fraternidade com todos os seres da criação. Agora vamos ver o porquê dessa necessidade de progredir. E progredir sempre, para atingir a perfeição. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E esses mesmos espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a resposta que podemos entender que é Deus que decidiu isso, impõe a encarnação para chegar à perfeição, com o objetivo de que cada espírito se torne um instrumento de harmonia no mundo onde ele se encontra, que ele seja um participante ativo da criação mesma, da vida. Os espíritos tinham respondido
Para uns é expiação, para outros é missão. A expiação, aqui ele fala que tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O progresso para os espíritos se realiza através da encarnação. Como em uma encarnação não se atinge essa completude de espírito, essa perfeição de espírito, ele tem necessidade de reencarnar. Os outros espíritos que já têm atingido um certo grau de evolução, que têm já uma consciência do que são, uma consciência do conjunto da criação, da vida, eles vêm em missão para fazer progredir mais o mundo, para realizar o progresso coletivo através dessas missões. Então, que podemos ver que todo espírito é um instrumento na obra divina. Os espíritos iniciam essa caminhada para chegar a ser espíritos puros, todos na mesma condição. Não há nenhuma preferência de Deus. Deus ama a todos seus filhos da mesma maneira. Ele os cria simples e ignorantes. Na questão 114 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta foi: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Estamos em progresso constante. Somente aprendendo certas lições, podemos nos melhorarmos e passar a ter novas tarefas, ter novas obrigações para seguir caminhando. Aí, na questão 115, aprendemos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Eles, através das experiências que vivenciarão, eles vão adquirindo o conhecimento. Todas as reencarnações de qualquer espírito respondem à lei de causa e efeito e à justiça divina. Ninguém pode progredir sem ter superado ou ter conseguido reparar o que deixou para trás. Ninguém passa para um novo estágio sem ter aprendido a lição. Reencarnar é o meio de progredir. E em cada experiência que adquirimos novos conhecimentos, novos valores, novos sentimentos, novas formas de pensar, novas formas de sentir e de atuar. Isso nos permite aprender e progredir, evoluir, crescer como seres cada vez melhores no sentido do amor e do bem. Para progredir, há necessidade de aprender e superar os erros que temos cometidos anteriormente. Não podemos deixar para trás nada, nem conflitos com outras pessoas. Temos que aprender a reparar tudo isso. E para aprender existem dois meios importantes. Esses que recebemos os ensinamentos de educadores, que podem ser nossos pais, a escola, a sociedade na qual vivemos, desses seres mais evoluídos, que pode ser o exemplo de Jesus que nos deixou, o roteiro que ele nos deixou com os evangelhos. E outro motor para aprender é a necessidade. Porque
toda necessidade nos obriga a caminhar e a avançar. Nos obriga a procurar soluções a nossas dificuldades e as experiências vivenciadas, elas nos permitem de descobrir o que é certo e o que é errado, o que funciona e o que não nos deixa estar melhor. Existem espíritos que ficam parados, eles se rebelam, eles se sentem vítimas sempre, só reclamam, se queixam, não têm vontade de avançar. E aí Deus tem outro instrumento para que ninguém fique parado sem progredir. É a dor. A dor é o instrumento que Deus usa para nos obrigar a caminhar. Obrigar a mudar nossa forma de ser e de atuar. Nosso mundo no qual estamos vivendo. Porque senão podemos sofrer e sofrer muito. E como a dor, ninguém quer passar por ela ou ficar nela, o espírito se ergue e sai dessa, buscando soluções de qualquer maneira, mas começa a caminhar. O que sabemos é que cada reencarnação, entre elas, de cada espírito, elas guardam ligações. O entorno onde vivemos, as experiências que temos adquirido, a necessidade de reconciliação, todas guardam uma ligação entre elas. Porque se eu enganei alguém, abusei da sua inocência, abusei da sua gentileza, roubei, feri, para eu estar em harmonia e que o mundo fique em harmonia, eu terei que reparar. Tudo o que realizamos traz consequências. Não podemos deixar para lá aquelas coisas que temos feito. Tudo o que fiz, que falei, que pensei, vai trazer um efeito. E como a vida responde à harmonia, à lei de amor, que é uma lei soberana, cada vez que eu infrinjo essa lei, causo um prejuízo à harmonia do universo, à harmonia de alguém, do outro, do semelhante, e a mim mesmo. Então, essa harmonia tem que se restabelecer. Eu tenho que restaurar o que desequilibrei. Voltar a trazer equilíbrio. Eu, de uma reencarnação a outra, ou mesmo na própria reencarnação, eu tenho que reharmonizar. Para não ter que trazer uma bagagem pesada para a próxima reencarnação. E quando nós distanciamos muito dessa harmonia, o reajuste que teremos que realizar será muito difícil e doloroso. Por isso existem reencarnações expiatórias. Aquele que não aprendeu, aquele que não deseja modificar-se nem reparar, que está imbuído de orgulho e de egoísmo, ele vai voltar em umas circunstâncias dificilíssimas. Tudo o que fazemos a alguém, à vida, à sociedade, ao mundo onde vivemos, retorna para nós. Tudo. Essa é a lei de retorno. Nada se perde. Nós somos responsáveis pelo que causamos. Nós somos responsáveis e temos a liberdade de criar o que queremos. Mas uma vez que temos criado uma situação, temos dito uma coisa, essa tem vida própria. E ela vai causar o bem ou uma coisa ruim.
E isso, inevitavelmente, para que a harmonia se restabeleça, retorna a nós. Melhor fazer o bem. Somente assim, quando estamos melhorando, mesmo sem saber, cometendo erros, mas com a vontade de nos aplicar a fazer o melhor para todos, nós vamos ganhando créditos e o que vai retornar para nós será melhor. E as experiências que teremos que passar novamente em outras reencarnações serão mais suaves. Não serão difíceis, porque todo mundo terá provas. As provas são inevitáveis para poder progredir. E às vezes, provas dolorosas. Mas elas não serão um reajuste expiatório, um reajuste doloroso causado por nós mesmos. Mas serão provas necessárias a nosso crescimento. As reencarnações difíceis não são necessariamente de resgate ou de expiação. Não, temos casos onde sabemos que as pessoas, para o ser comum, é injustiça divina. Não, porque o espírito tem necessidade sempre de progredir. E ele mesmo pode escolher reencarnações de sacrifício em benefício de outros espíritos amados mais atrasados, que estão estagnados e que não aprendem a sair do vício e da mesma forma de ser, e repete constantemente, encarnação tras reencarnação, os mesmos erros. E esses espíritos que decidem sacrificar-se, eles não o vivem como se fosse uma dor, mas é amor. Amor pela humanidade. Amor pelo outro. Amor com Deus. Porque eles participam e já têm essa consciência que sem esse sacrifício não poderia haver progresso dos seres amados ou do conjunto da coletividade. Então, se as reencarnações têm uma ligação uma entre elas, por que não lembramos delas? Por que esse esquecimento das vidas anteriores? Vamos tentar explicar. O progresso de cada espírito é muito devagar. Até atingir a perfeição, erramos muito. Cometemos muitos erros, alguns mais ingênuos e outros que ferem a outras pessoas. E até compreender o sentido real da vida e o sentido de cada existência reencarnatória, demoramos muito. É que para chegar à luz é preciso sair das sombras da ignorância. E nós, mesmo imbuídos de nossa grande vaidade, somos pequeninos. E sabemos muito pouco, bem pouco, da vida. E o que é bom com isso, esquecimento da vida anterior, é que entramos na vida carnal sem o conhecimento de nosso passado. Nós voltamos com essa consciência pesada de forma consciente. Está no inconsciente, mas de forma consciente, não levamos esses erros, esses crimes que temos cometido, e podemos olhar para os outros, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, sem o conhecimento do passado deles e do que nós fizemos com eles ou contra eles, em desfavor deles, ou eles que fizeram mal a nós. Voltamos como limpos dessas imagens e desse conhecimento, porque sem isso seria muito difícil de conviver.
Porque quase todos os seres humanos que reencarnam na Terra têm um passado para ser resgatado. Nós estamos em um estágio evolutivo muito comparável uns com os outros. Estamos quase todos nas mesmas faixas de adiantamento espiritual. E aqui na Terra, sabemos que uma Terra é um mundo de provas e expiações. Porque todos, mais ou menos, temos a mesma capacidade de compreensão. E temos falhado muito. Temos abusado muito dos outros. Quem não foi uma vítima foi o algoz. E às vezes fomos vítima e algoz em uma vida e na outra o contrário, reciprocamente, pelos ódios que mantemos em nossos corações. A família e os conhecidos são quase sempre reencontros que fazemos, para que haja reconciliação mútua, para que resgatemos, reparemos nossas faltas cometidas. E nesse convívio familiar, aprendemos a amar. Aprendemos a não mais odiar. Mesmo se em muitas circunstâncias é difícil. Porque os ódios nas famílias são grandes. Mas vamos aprendendo com o convívio daquele que foi nosso adversário, ou aquele a quem fizemos muito mal, aprender a nos reconciliar, conviver, aprender a compreender o outro nas suas dificuldades, nas suas dores. E há, para todos os espíritos reencarnantes, necessidade de reparação para que aqueles laços de ódio sejam quebrados e sejam substituídos por laços de amor e de fraternidade. Por isso, as maiores dificuldades se encontram na família ou no convívio diário, que seja com os colegas de serviço, com os vizinhos. Esses convívios são, muitas vezes, necessidades de reconciliações, de reaprender a estabelecer laços mais saudáveis. Sem esse esquecimento, como enxergaríamos o outro? Como eu poderia ter nas minhas mãos, como pai, o filho que me tirou a vida? Como eu poderia olhar para minha esposa de agora e ver de novo, ou saber que ela me traiu, ou eu a traí com outra? Eu fiz muito mal. Eu estaria em condições de estabelecer relações normais, de afeto, ou teria essa lembrança que me cobraria muito? Sem esse esquecimento, não haveria superação do passado, haveria uma estagnação espiritual de todos. Nesse convívio, aprendemos uns com os outros. Necessitamos todos progredir, libertar-nos daquele passado, daqueles laços de ódio, sair da ignorância e da crueldade para aprender a amar a toda a humanidade. No livro Renúncia, no capítulo 1, Sacrifícios de Amor, há uma frase que explica tudo o que estava falando. E diz assim: sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos.
Porque sem esse esquecimento, cada vez que veríamos alguém, nós encontráramos com ele, lembraríamos de tudo que foi feito. E como nós somos espíritos ainda em um escalão muito baixo, seriam lembranças, recordações muito ruins para todos. Necessitamos caminhar. Essa pergunta, esse assunto foi tratado no Livro dos Espíritos e Kardec perguntou: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E lhe responderam: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. É a pergunta 392. Todos nós, quando voltamos à Terra, temos aquela bagagem pesada que ficou lá, em um canto, que podemos dizer é o esquecimento desse passado muito ruim, das coisas ruins que cometimos. Essa bagagem ficou lá no canto. Ele não desapareceu, mas ficou lá. E nós voltamos a começar como se não tivéssemos esse passado. E recomeçamos a repetir situações que vamos tentar superar, reparar, resgatar, fazer melhor, fazer diferente. Aquelas coisas onde erramos. Isso nos permite não estar com a consciência do que fizemos antes. E assim trabalhar melhor. Alguns espíritos repetem constantemente os mesmos erros. E voltam na Terra novamente para progredir e fazer diferente. Esses espíritos repetem porque as tendências são fortes em nós. E mesmo sem conhecer nosso passado, trazemos em nossa forma de ser essas tendências. E é necessário cortá-las, transformá-las em um serviço ao próximo, em amor ao próximo, para libertar-nos daquelas tendências que podem ser de ciúme, da avareza, de egoísmo, de orgulho. Fazer esse trabalho interior para não cair de novo nas mesmas coisas que já fizemos. Como se processa uma reencarnação? Lá no mundo espiritual, onde todos vamos, passamos um tempo onde meditamos, onde vamos para lá onde queríamos estar. Alguns afundam em infernos, como diria a Igreja Católica. São regiões trevosas, difíceis, espíritos rebeldes, ignorantes e com muita ódio no coração. Outros vão para colônias, dependendo cada um do estágio no qual se encontra e das intercessões que pode beneficiar-se ou não de outros espíritos amados que os protegem. As reencarnações são individuais, mas nós praticamente todos reencarnamos em grupos, o que podemos falar de nossa família espiritual. E em certas circunstâncias, até servidores, empregados, vizinhos, voltam conosco em outras vidas, porque faz parte desse grupo
que está ali tentando avançar juntos. Todos nós fazemos parte de uma família espiritual, além da família consanguínea, que às vezes pode ser laço somente desta reencarnação própria. Ou em uma reencarnação e depois nós voltamos a ter ligação com eles. Reparamos algumas coisas, mas há espíritos mais afins que reencarnam praticamente sempre juntos. E cada um aproveita-se do adiantamento do um ou do outro, das características de cada um, para poder um dia integrar a grande família universal. O objetivo é isso, é de um pequeno grupo depois abranger um grupo maior e cada vez ser menos apegado a certos seres, para aprender a amar a todos. Há 3 classes de espíritos assim, lá no mundo espiritual. Há espíritos que têm méritos, têm adquirido bastante méritos. Não são ainda espíritos muito evoluídos, mas que já têm um certo grau de adiantamento espiritual. Há outros espíritos que têm feito nem bem nem mal, mas estão progredindo. Poderíamos falar assim de espíritos mais comuns. E há os espíritos bem atrasados, ignorantes, arraigados na crueldade, no mal, na rebeldia, insatisfeitos, renegam a Deus. Então, cada um vai ter um planejamento, uma preparação, uma programação diferente. Aqueles que têm mais méritos, que já têm adquirido um conhecimento suficiente, uma compreensão das reencarnações, das necessidades de reencarnação, eles voltam para ajudar a família espiritual. Eles podem escolher a forma de voltar. Lá temos no livro de renúncia Alcione, que não tinha necessidade agora de voltar, mas que sentia o apelo, as preces, as dores dos antigos familiares das vidas anteriores, daqueles que sofriam porque se tinham errado muito, e de um ser amado que ele tinha. Então ela pediu para voltar a reencarnar, para ajudar a todos eles, para permitir-lhes dar esse salto qualitativo, espiritual, e sair da repetição do erro. E nesse livro, todos, é um grupo. Eles reencarnam na França, na Irlanda, na Espanha, e eles já tinham reencarnado em uma vida anterior em Roma. Que no livro, você tem o relato, no livro 50 anos depois, também pelo Espírito Emmanuel. E Alcione, naquele livro, ela era Célia, aquela que se passou uma vida como padre marino para ajudar a família, se afastou, se sacrificou, para que não culparam a mãe e o pai de certas coisas, e ajudou a muitas pessoas. Então, ela adquiriu uns méritos espirituais grandes pelo sacrifício, pela renúncia, e ela não tinha necessidade reencarnatórias de provas, de expiações, como os parentes. E quando ela soube que todos iam voltar, ela pediu para ir. Lá no livro de renúncia, ela reaparece como uma filhinha pequena, mas era o espírito mais evoluído de todos.
e os ajudou, se sacrificou, renunciou a próprias vontades e desejos de mulher, de ser, para só fazer o bem em benefício de todos. Muitos desses espíritos cometeram de novo os mesmos erros, crimes, invejas, mas ao final todos aproveitaram essa vida de sacrifício. Aí, essas dores não eram por necessidade de expiar, era por amor. Ela renunciou, se sacrificou para permitir a aqueles evoluir. Temos outro caso, e esse vou explicar mais em profundidade, que é o caso da mãe de André Luiz. Quando ele é admitido em nosso lar, ele tem um dia a visita da mãe. E ele perguntou, e meu pai? Onde está? Por que não veio com a senhora? A mãe de André lhe respondeu, o teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem assistência desvelada de outros amigos nossos. O Laerte, o pai de André, era uma pessoa com recursos, boa prestança e com hábitos na sociedade que podiam deixar acreditar que é uma pessoa digna, mas na realidade ele tinha ligações clandestinas. Ele traía a esposa, ele traía a toda a família, disfarçando o que ele, dentro dele mesmo, era na realidade. Nós, para os outros na Terra, mostramos uma máscara. Mas no plano espiritual, essa máscara cai. E vamos para o lugar que temos mantido com muita sintonia, com muita afinidade, com muito desejo. E cada um, a mãe desencarnou, o pai de André desencarnou também. Cada um foi para um lugar diferente. Ele foi infiel e gostava dessas ligações. Então, ele contraiu compromissos com outras mulheres, a quem fizera muitas promessas. E elas vieram, quando ele desencarnou, cobrar. Isso me lembra muito a parábola O Rico, Avarento e Lázaro. Havia um rico que vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo. Então vivia uma pessoa de destaque,
que não se preocupava com as coisas espirituais. Vivia para o mundo, igual que o pai de Laerte. Os recursos, esse destaque no comércio, na sociedade, lhe davam lá a crença que ele estava acima de outras preocupações, que eram as preocupações da vida após a morte. E nessa parábola temos também o rico, o pobre, o mendigo, que ele sofria. Nós podemos ver o que nós somos para fora, para a sociedade, e o que somos na intimidade. Somos pobres. Escondemos a nossa miséria espiritual, a nossa miséria emocional, afetiva, disfarçando por coisas externas da aparência. Mas, de qualquer forma, vamos para lá. A vida na terra é passageira. E quando o rico percebe que Lázaro, aquele que se resignou pelas dores sofridas na terra, tinha alcançado, lá no mundo espiritual, uma posição superior, o rico se tornou um mendigo espiritual, e pedia para o Lázaro vir e com o dedo molhar a língua dele, porque ele tinha muita sede de conhecimento, muita sede de despertamento espiritual, muita sede de compreender a sua situação. E Abraão lhe diz, mesmo se quisera ele vir te ajudar, ou eu mandar, nós estamos separados por um grande abismo. O que significa esse grande abismo? A mãe de André e o pai de André desencarnam e há um abismo espiritual entre os dois. O Laerte não pode perceber a mãe, porque os dois estão em uma posição espiritual diferente. Vivem em uma faixa vibratória totalmente diferente, onde o inferior não pode alcançar o superior. Somente o superior poderia, densificando seu perispírito, descer até o mais inferior. Então a mãe tentou ajudá-lo. Mandaram também outros espíritos benfeitores. Ninguém conseguiu fazer-se entender. Por quê? Porque Laerte vivia em um mundo totalmente diferente, com uma mente cristalizada naqueles desejos e naqueles compromissos que tinha que agora assumir. Depois, um ano passava, já André, que estava no nosso lar, teve de novo a visita da mãe, que estava em outra colônia mais evoluída, superior a nosso lar. Então, André desencarna, a mãe está em outra situação. A mãe pode vir, mas André não pode. E a mãe lhe diz que ela vai reencarnar. Ela vem se despedir de uma certa maneira. André não concorda. E a mãe lhe responde: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Ela lhe mostra ao André que quando temos um certo conhecimento, uma certa compreensão, temos que ajudar aquele que ainda não despertou para nada. Ele mesmo concorda que ele deveria ajudar, mas ele
Diz a mãe: você não pode ajudar daqui? E ela responde: isso seria relegar os filhinhos à intempérie. Não podemos ajudar de longe. Aí, pois, vendo que a mãe estava resoluta na decisão que ela tinha tomado, ele perguntou-me como ele se encontra com a senhora. Se encontram, se veem no espírito. E é lá que ela explicou essa situação vibratória que não se podia, ele não podia, não tinha a condição de identificá-la, nem a ele nem a nenhum benfeitor, porque ele estava tão cristalizado no que ele vivenciou no mundo carnal, que ele não podia enxergar outra coisa que aquelas duas mulheres. Ela lhe diz, com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é impossível. E a liberdade individual? Respondeu André. Nós todos temos o livre-arbítrio. O problema é que, na maioria dos seres humanos, esse livre-arbítrio é mal usado. É usado somente para satisfazer egoístamente prazeres, desejos pessoais, sem tomar em conta das necessidades espirituais, sem viver como um espírito que está em uma situação transitória, vivenciando experiências para aprender. A maioria dos seres humanos utilizam esse livre-arbítrio para eles próprios. E aqui podemos lembrar de Paulo, quando ele diz: tudo me é lícito, mas não tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não todo edifica. Paulo tem consciência que o livre-arbítrio nos é dado por Deus e podemos fazer todas as escolhas, mas tudo trará consequências e muitas vezes nefastas, muito difíceis para nós. E o melhor seria que escolhêssemos muito melhor ajudando os outros e seguindo o roteiro de Jesus para não levar cargas pesadas para o mundo de lá, como aconteceu com Laerte. E a mãe explicou essa noção de livre-arbítrio, de liberdade. Ele lhe diz a André Luiz: há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto aos mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Esse espírito, como é pouco acessível, a espiritualidade, quando há uma intercessão, uma pessoa como a mãe de André, que intercedeu por ele, que pede ajuda, eles utilizam as circunstâncias as circunstâncias que vão acontecer. O pai foge das duas mulheres. Ele está cansado, está sofrendo. Então ele deseja esconder-se.
a espiritualidade utiliza esse desejo para levá-lo à reencarnação, onde ele poderá ser escondido. A reencarnação serve de esconderijo nesses casos. A liberdade nossa a temos sempre. Laet nunca foi impedido para ter essas ligações clandestinas, para ele levar a vida como ele desejou. O problema é que quando atuamos, tudo traz consequências e nós vamos ter que responder por tudo que fizemos. E Laerte agora tem que responder. O livre-arbítrio, para ele, é limitado, porque como ela fala, relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratica. Ele não agiu conforme ao dever de esposo, ao dever de pai, ao dever de filho de Deus. Então a sua liberdade é limitada. E outra coisa, ele tem necessidade de progredir, porque ele está já há mais de 12 anos estagnando lá nessas zonas trevosas, onde ele está sofrendo e não vê outra coisa que essas mulheres. Então a espiritualidade, sabendo que somente poderá sair disso pela reencarnação, que é o meio de progresso em todas as circunstâncias. E quando nós usamos de forma errada nosso livre-arbítrio, criamos a fatalidade, como ressalta a mãe de André. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. A fatalidade é as consequências de todos os nossos atos. Toda causa provoca um efeito. Tudo que fazemos vai ter umas consequências na vida dos outros e em nossa própria vida. Essa é a fatalidade. O destino somos nós que o criamos. Aí a mãe, ela explica, ela acrescenta que as infelizes irmãos que o perseguem, entretanto, não o abandonem. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhes subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Ela explica que do momento que a espiritualidade provoca a reencarnação, escondendo, eles protegem o Laerte, porque senão essas mulheres poderiam frustrar essa reencarnação. Temos o caso, no capítulo 15 do Missionários da Luz, onde André vai estudar outro tipo de reencarnação, não todas finalizam com sucesso. Esse capítulo se chama Fracasso, onde uma mulher, pela sua leviandade, sua vontade de prazeres, de seguir vivendo as sensações do corpo e os prazeres da vida mundana, ela está ligada e influenciada por obsessores. E os obsessores conseguem, pela sintonia, os desejos inferiores dessa mulher. E impedem ao espírito que ia nascer através dela a nascer e provocam o aborto. Essas mulheres são afastadas durante esse período de gestação, porque senão elas poderiam impedir o renascimento do Laerte. E essas duas mulheres não serão eliminadas, porque elas também precisam voltar à carne e caminhar, progredir. E elas estão ligadas com o Laerte. Eles não vão renascer longe dele.
Com tudo isso que estava aprendendo, André, chegou para ele uma surpresa maior. Ele indagou: e essas mulheres? O que será feito dessas infelizes? E a mãe lhe respondeu com um sorriso grande: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e esses pobres irmãos suportam os pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em um futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E ela mesmo, ao final, falou: e pode ser que um dia volte para o nosso lar com todos eles reconciliados. Adversários de outros tempos, pessoas que têm ódios, rancores, renascem juntos, através de espíritos mais adiantados, com o coração mais aberto para essa fraternidade, porque já perceberam que são filhos de Deus e que todos são filhos de Deus, uns mais evoluídos que outros, elas se sacrificam para permitir essas reconciliações. Por isso temos tantos conflitos nas famílias. E pode ser que o pai terá ciúmes, às vezes, com as filhas, porque serão reminiscências do passado. Mas Deus é justo e permite a cada um de nós de reparar. E quando não temos condições, há sempre seres que já aprenderam essa renúncia do ego para saber se sacrificar e nos ajudar a crescer. Por isso temos sempre que intentar compreender a cada ser humano que encontramos sem julgar, sem condenar, porque nós sabemos o que há nesse passado desse ser. Os papéis que desempenhamos na vida carnal, de mãe, pai, filhos, irmãos, esposos, são laços passageiros, são laços daqui da Terra, são necessidades para nosso progresso. Na realidade, nós somos todos irmãos uns dos outros e filhos de Deus. Depois de ver esses espíritos com certos méritos, tem outros mais comuns que estão conscientes dos erros cometidos e se preparam no plano espiritual, beneficiam de certas intercessões ou moram em colônias como Nosso Lar e se planificam lá com tutores espirituais para voltar. Eles vão escolher certas condições, os espíritos tutores, programadores, incentivam os intuem, os levam a eles mesmos decidir, porque não querem constranger. É melhor quando uma pessoa aceita as condições, que ele mesmo está conscientizado da sua necessidade para realizar com sucesso essa reencarnação, é melhor que ele mesmo esteja concordando e decidido que de ter uma imposição. O que acontece com os espíritos que estão parados no tempo, lá como no pai de André, Laerte, e que eles não têm consciência nem capacidade de raciocínio para saber o que eles querem, estão rebeldes, alguns renegam, nem acreditam em Deus, nem na reencarnação. Eles estão morando em lugares
onde eles se sentem bem ou estão sofrendo demais. Mas eles necessitam de progredir. E para todos esses espíritos, há outros que estão planificando. Eles recebem intercessões, aqui como a mãe de André, que intercedeu pelo esposo, e planificam. Mas aqueles que não têm intercessões nenhuma, mas que devem reencarnar, muitas vezes a espiritualidade se aproveita de qualquer circunstância. Como vimos lá com o pai de André, essa vontade de esconder-se, a espiritualidade o escondeu na reencarnação. Quando acontecem casos de estupro, de gravidez indesejada e outras circunstâncias, esses espíritos renascem em condições muito difíceis. Lá em Libertação, tivemos um esclarecimento sobre esse tipo de espíritos, onde Gúbio dizia isto: somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem por agora a semi-inconsciência do viver. Por se abeirarem ainda dos reinos inferiores, recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Aqui estamos falando dos espíritos de uma moralidade muito baixa e com intelectualidade baixa também, que vivem simplesmente na vida carnal de forma instintiva e satisfazendo simplesmente sensações, prazeres e muito egoístas. Em nosso lar, existe um ministério de esclarecimento que tem um departamento que se chama Planejamento de Reencarnação, onde os espíritos que habitam nosso lar se preparam e há equipes que trabalham em favor das reencarnações ou de espíritos que estão ligados a outros espíritos que estão no nosso lar. Em todos os tempos, em todos os momentos de nossa existência, existem equipes espirituais que assistem para realizar a reencarnação nos momentos de desencarnação. E mesmo se nós muitas vezes esquecemos ou não sabemos disso durante a nossa encarnação, quando recebemos intuições, inspirações ou dificuldades que nos obrigam a tomar um caminho necessário para nosso progresso espiritual. Nunca falta assistência para todos nós. Queria falar do completista. Essa palavra aparece em Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação de Experiências. André, antes de participar da reencarnação de Sigismundo, foi se preparar à volta à vida carnal e ele ficou surpreso quando ouviu essa palavra. Então ele perguntou: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu, complacente, e retrucou bem-humorado: é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo.
passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Os completistas são aqueles que completam o planejamento realizado na espiritualidade. A maioria dos espíritos fracassam ou não conseguem realizar tudo o que prometeram. Tudo que eles pediram para a volta. E o completista é aquele que consegue. Ao conseguir alguma coisa, você ganha a possibilidade de ter mais escolha. O livre-arbítrio é uma conquista. Tudo terá um limite em referência ao que somos capazes de fazer ou não. Porque o livre-arbítrio tem o seu correlativo, que é a responsabilidade. Aquele que tem menos responsabilidade tem menos possibilidades de escolher. Aquele que completa o que ele prometeu de fazer, ele conquista e ele realiza. Depois ele poderá fazer mais à sua vontade, porque ele demonstrou que ele era responsável e que cumpria com a sua palavra. No processo reencarnatório, do ponto de vista fisiológico, biológico, espiritual, podemos falar de 3 fases. Há uma ligação fluídica, há uma ligação espiritual, uma união espiritual entre a mãe e o filho, e há uma ligação à matéria, para esse espírito que muda de plano. Ele passa de um plano onde ele estava vivendo para outro plano, que é muito mais denso, que é mais materializado. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11, item 18, ele descreve a ligação fluídica. Ele explica assim: quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai para uma força irresistível desde o momento da concepção. Uns processos magnéticos fortes no momento da união do pai e da mãe, da fecundação do ovo, o espírito, através do seu perispírito, é atraído e se liga. Essa ligação se realiza ao universo sutil. É o momento transitório de uma passagem de um mundo para o outro. Desde o momento da concepção, o espírito está ligado à matéria. Por isso, o espiritismo não está a favor do aborto. Porque do momento da concepção, um espírito já está voltando. Está com vida. Allan Kardec prossegue. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do superespírito, se enraiza de certa maneira nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. O perispírito é uma matéria em outra dimensão, mas é matéria. Então, por isso, ele tem essas propriedades para poder se unir à matéria, onde o espírito volta. A união espiritual, ela se realiza entre os pais
durante o desdobramento dos pais. E é necessária que tenham esse reencontro. Há uma descrição muito boa em Missionários da Luz, no capítulo 13. A união à matéria tem uma descrição também nesse capítulo. O André Luiz descreve o que estava fazendo Alessandro, que era o responsável com Herculano da reencarnação de Segismundo. Então ele descreve o que ele estava vendo. Em seguida, Alessandro ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, que é a futura mãe, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. O globo de luz é o ovo fecundado, o zigoto. Alessandro colocou o perispírito lá no globo, uniu os dois. Do momento que a célula fecundada se uniu a um espírito, a um princípio inteligente, ele começou a se desdobrar, a se multiplicar as células. Porque o espírito Segismundo começou a comandar a formação do próprio corpo. Esse processo não se termina com o nascimento da criança. Ele se termina aos 7 anos. Porque durante todo esse processo, a espiritualidade está ajudando que a criança comece a ser independente e tenha todo o controle sobre sua própria vitalidade através do sangue, para ela ser capacitada de produzir ela mesma suas próprias defesas e a necessárias vitalidade para prosseguir na vida. O momento da união do espírito à matéria estava precedido pela redução perispiritual daquele espírito que vai renascer. Ele passa de um plano material diferente a outro plano material que nós conhecemos aqui na Terra. Então, o corpo que ele tinha vai sendo reduzido a um nível tão pequeno que ele se integra ou se une à célula primeira do seu novo corpo. Para depois, essa pequena célula se multiplique até atingir um corpo material para este novo mundo. A continuação, vamos ouvir a narração do capítulo 29 do livro Entre a Terra e o Céu, onde se descreve a reencarnação de Júlio, e depois dessa audição, visualização, farei alguns apontamentos sobre o processo. Capítulo 29. Ante a reencarnação. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-nos ao domicílio do ferroviário para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu, contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. A genitora desencarnada mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração.
O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo na formação do novo envoltório. Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Quer dizer, então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva. Quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e, à maneira de um ímã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma a rarefazer-se sob os nossos olhos? Inquiriu meu colega, espantado. Está em ativo processo de dissolução. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhe os emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso mesmo, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado talvez na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos
funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Como não? Replicou o nosso orientador paciente. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que a mãe e filho jaziam, intimamente associados, e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário, que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso, acrescentou Hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de luta que nos é conhecido, e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena, feliz. O problema de Júlio, no entanto, considerei, afigurava-se-nos bastante doloroso. Doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na terra, ponderou Clarencio imperturbável. Nosso companheiro, vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. E a questão da hereditariedade? Indagou o meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres, na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado
a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmo celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu. Como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou-se o instrutor. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo animadamente. E, logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Para entender quem são essas personagens, Júlio, em vidas anteriores, tinha suicidado. E nesta mesma existência, já criança, ele foi afogado no mar. E era filho de Odília e de Amaro. Amaro ficou viúvo. E Odília obsediou a nova esposa, Zulmira, porque estava com inveja desse casamento, dessa união nova do esposo. E lá no plano espiritual, com o desencarne do filho, Júlio, ela começou a tentar ajudar ele, mas ele não se recuperava por causa do suicídio da vida anterior, por envenenamento. E ao final ela compreendeu que a única solução era o filho reencarnar. E a sua adversária, na sua mente, podia ser a salvadora, permitindo o renascimento de Júlio. Por isso agora, é uma reencarnação responde a muitas outras necessidades espirituais de todos os envolvidos. Zulmira e Odília se reconciliariam. Odília entenderia que os filhos não são seus, mas são de Deus. E que a função da mãe é de trazer os filhos para eles continuar a caminhada evolutiva e o crescimento espiritual de cada um. E que o ódio não leva a nada. Só o amor permite superar todas as dificuldades da vida. Vamos ressaltar os pontos importantes desta narrativa, deste capítulo, antes da reencarnação. A mãe é uma médium de materialização ao serviço de Deus. É a mãe que permite que o espírito que vive no plano espiritual possa voltar à Terra em um plano mais denso. A mãe é um instrumento que Deus utiliza para permitir-nos voltar à Terra a uma nova experiência. Júlio precisou passar pelo filtro da mãe, desta nova mãe, Zulmira,
se fundiu nela para poder reencarnar. As mães da Terra são as portas de chegada à vida carnal. Jesus precisou de Maria para encarnar na Terra e cumprir com a sua missão. Outro ponto. Júlio mudou de aparência. Passou por um processo de redução perispiritual para poder se ligar à matéria daqui e adquirir uma nova personalidade. Já não era o Júlio que desencarnou. Era um novo Júlio. Esta nova experiência lhe trará outras provas necessárias para seu progresso e continuar a evoluir. Aqui vimos que o feto revive todo o processo evolutivo do princípio inteligente até o estágio que ele alcançou. Aqui é o estágio hominal. Desde as primeiras bactérias, desde as primeiras formas de vida que se descobriram na Terra. O espírito reencarnante guarda arquivado todas as experiências que ele passou. E ele é capaz, aquelas que ele adquiriu, de reproduzi-las de forma automática. Porque é uma ferramenta que ele já sabe usar. Ele é capaz de realizar tudo o que já fez em outros estágios evolutivos. Nós respiramos sem ter a consciência disso. O fazemos de forma automática. Em experiências transatas, adquirimos essa capacidade de utilizar o oxigênio para depois assimilá-lo dentro de nós. A hereditariedade que recebemos são recursos magnéticos dos pais. Não obstante, aproveitamos segundo o nosso estágio espiritual. Tudo que os pais nos oferecem não será utilizado por nós. Vai depender do que fomos capazes de assimilar. Às vezes, até nós somos mais evoluídos e podemos obter mais do que os pais nos dão. E em cada experiência só usaremos o que precisamos realmente. Porque na realidade somos herdeiros de nós mesmos. O corpo reflete o que está na mente e vai se construir em função da nossa necessidade e daquelas coisas que nós acreditamos ou desejamos. E aqui tem um trecho que podemos ressaltar desse capítulo. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nós utilizamos na vida. Então, mesmo se a mãe pode influenciar pela mente ao seu futuro filho, o espírito que está reencarnando, se ele tem pensamentos enfermiços ou a consciência pesada, culpada, ele não poderá assimilar todas essas forças que transmite a mãe. E aqui é bem importante de reformular ou de
reler esta frase. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Todo pensamento cria. Tenhamos cuidado com os pensamentos que temos. Eles podem influenciar a nossa vida futura. Outro trecho. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. Por isso temos mais, às vezes, que tem vontade de comer uma coisa que normalmente elas não comem quando estão grávidas. Porque é a influência do espírito que está lá, já, vivo, influenciando a mente da mãe. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. A mãe, os estados emocionais da mãe vão influenciar a formação fetal e podem provocar sinais de nascença, que podem ser transmitidos pelo pensamento, pela mente da mãe ou pela mente do espírito, dos pensamentos cristalizados que ele tinha de vidas anteriores. Todos os pensamentos da mãe e do entorno, do ambiente onde ela vive, durante a gestação, influenciam esse corpo que está se formando. Para finalizar o estudo, eu vou falar agora das comprovações da realidade da reencarnação. Me servindo dos estudos que realizou Hernani Guimarães Andrade, um engenheiro e também espírita, que fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas, o IBPP. Nesse instituto, ele fez experiências, comprovou cientificamente e queria provar a reencarnação, os fenômenos paranormais, a mediunidade, a obsessão e a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos, o que chamamos de transcomunicação. Ele tem muitos livros interessantes, bem escritos e baseados em pesquisas realizadas cientificamente muito sérias. E em um dos livros, ele relata o caso de Vanessa, que foi relatado pela avó, que ele transcreveu o que aconteceu com ela. Ela tinha uma neta, criança, Vanessa, que quando várias vezes ela penteava o cabelo da neta, a neta lhe falou, seguramente recordações, reminiscências do passado, de vida anterior, eram fortes, lembravam certas cenas e lhe falou: avô, eu fazia o mesmo com a senhora quando eu era a sua mãe. A primeira vez, nada falou, ficou surpresa, e depois, em outras circunstâncias, em outros momentos, que outra vez falou assim a neta descreveu exatamente a casa onde elas moravam, todo o entorno dessa casa, e era exatamente onde a avó morou quando era criança. A neta não tinha nenhum problema com
com a mãe. Ela gostava da sua própria mãe. Mas ela se sentia sempre à vontade e sempre queria ficar com a avó. Essas ligações afetivas que guardamos de uma vida para outra. E quando ela casou, ela foi morar com a avó, que ficou viúva. Então, são casos onde podemos ver essas ligações fortes de espíritos. Esses casos de recordações reencarnatórias surgidas em crianças mostram que os períodos de intermissão desses pacientes são muito curtos. O que é a intermissão? É o período que há entre uma desencarnação, uma vida, a desencarnação da vida anterior e a reencarnação de agora. E esses períodos aí foram certos anos, poucos anos. Então, aí é nessas crianças onde se manifestam essas recordações, onde se falam dessas coisas. Aqui no Ocidente, muitas vezes, não acreditamos nisso. Levamos a criança para o psicólogo, pensamos que está doida, ou que pode estar perturbada. Na Índia, esses casos são mais aceitos, porque se acredita na reencarnação. E tivemos um estudioso da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Ian Stevenson, que já desencarnou, que coletou mais de 2.000 ocorrências com crianças. E ele fez pesquisas procurando os lugares que essas crianças falavam, dessas personagens que falavam, que diziam que tinham outras mães, outros irmãos, que morou em tal lugar. E ele comprovou que isso era real. E quando essas crianças chegavam nesses lugares, eles mostravam coisas. Até descobriam onde tinham escondido certas coisas. No caso de Vanessa, temos uma coisa mais interessante ainda. Essas reminiscências nas crianças se produzem entre os 2, 3, 4 anos, quando começam a falar, até a adolescência. Depois acabou. Porque a nova personalidade se impõe à personalidade anterior. E o véu do esquecimento, que já temos falado anteriormente, apaga tudo, certa recordação, porque nós precisamos vivenciar a nova existência. É um novo papel. Senão teria problemas psicológicos, problemas de se situar, de compreender. E por isso temos, às vezes, certas pessoas que estão perturbadas. Porque não se desligaram totalmente da antiga personalidade. De outra vida. E aqui no caso de Vanessa, ela apresentou asma como a bisavó, como a mãe dessa avó, que ela dizia ser. Essa asma sumiu na adolescência. É isso que podemos chamar de marca de nascenças, que trazemos de outras vidas. Hernani Guimarães chega à conclusão, através desses estudos, que a reencarnação é uma lei biológica, a qual todos nós nos achamos sujeitos. Ian Stevenson chegou à mesma conclusão, que a reencarnação era uma realidade. E a maioria dos estudantes, dos científicos que estudaram, chegam à mesma conclusão. A reencarnação é uma realidade, é uma lei biológica. Outro caso, mas aqui com animais, com insetos, as borboletas monarcas. A biologia estuda esse fenômeno de o único inseto que faz uma migração do norte, do Canadá, dos Estados Unidos, até o sul. E percorrem 4.000, 5.000, 6.000 quilômetros. Há um mistério. Aquelas borboletas que iniciam a viagem não chegam até o final, nem voltam. Morrem e há outras borboletas que nasceram na viagem.
somente a quarta ou quinta geração volta ao Canadá, aos Estados Unidos. Como se pode explicar que elas conhecem essa viagem, elas lembram da partida, lembram onde ela tem que ir e onde voltar. Elas se comportam, de uma certa maneira, como se fossem o mesmo indivíduo, a mesma borboleta. Não podemos dizer que elas têm consciência, porque no Espiritismo aprendemos que a consciência se inicia na fase huminal. Nós perguntamos, de novo, seriam os mesmos insectos que renascem? Não sabemos. Mas aí temos o mesmo processo de reencarnações que podemos ter visto aqui com o caso de Vanessa. Para finalizar, sobre todo este tema de reencarnação, para finalizar somente agora, porque poderíamos fazer mais e mais estudos e nunca acabar. Nos livros espíritas, nos livros da obra básica da codificação, aprendemos que a finalidade das reencarnações é atingir a perfeição, para nos tornarmos ministros de Deus e ajudar na criação divina. Esse é o propósito que Deus tem conosco. Então, vivamos cada experiência plenamente, porque por elas crescemos e nos aproximamos do Pai Celestial. E para finalizar, trago aqui umas palavras de Chico Xavier que dão uma explicação sobre Deus. Acreditamos que para melhores esclarecimentos sobre médiuns e mediunidade, as obras de Allan Kardec devem ser consultadas e estudadas. Contudo, o nosso respeito aos entrevistadores, devemos dizer que solicitar de nós uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quanto à glória e à natureza do sol. Embora o verme, se pudesse falar, diria, com toda a certeza, da veneração e do amor que consagra ao sol que lhe garante a vida. Deus nos criou. Deus tem propósitos por nós. Deus sabe o que faz. E nós ainda sabemos bem pouco. Então, sigamos estudando, pedindo ao Pai que nos ampare, que nos oriente, que nos guie, que nos dê a força de servir e de amar, de ver a todos nossos irmãos, a todos os seres como nossos irmãos, porque só o amor nos permite manter a fé e a paz em nosso coração. Que assim seja a todos.